ser na pessoa. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala sobre o vício? Amém? Alguém gostaria de orar para que o Senhor fale conosco aí? Eu oro. Amém. Senhor, agradeço por esse tempo, Pai. Que o Senhor fale Aleluia. conosco nesse momento, Pai. Que o Senhor nos deixe bem atentos ao que o Senhor quer nos dizer. Que o Senhor nos tire qualquer dúvida, qualquer distração. Que o Senhor venha falar o que o Senhor quer falar conosco nesse momento, Pai. Usa a Aleluia. vida do meu Pai com graça, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, irmãos, o que a Bíblia fala sobre o vício ou os vícios, né? Primeiramente, a gente deve relembrar ou aprender a definição da palavra vício, né? O vício é uma disposição, hábito ou tendência ao que é mal. Cria dependência mental, física e espiritual e atenta contra o domínio próprio. O contrário do vício, o antônimo do vício, é o domínio próprio, né? O vício, ou os vícios, num primeiro momento, eles trazem uma sensação de bem-estar. Mas depois que passa aquela euforia, passa aquele êxtase, a pessoa, ou nós, né, antigamente, nós ficávamos maus, né? Eu fui um viciado, né? Eu era uma pessoa dependente. Então, quando eu estava ali praticando meu vício, eu me sentia muito bem, me sentia cheio de energia, forte, corajoso, mas depois que passava o efeito, eu ficava muito mal, com vergonha, com culpa e outras coisas. Amém? Então, há alguns vícios descritos na palavra, que nós vamos tratar aqui mais especificamente, e eu queria que nós abríssemos em Romanos 13, 13. O primeiro vício que nós vamos conversar aqui e falar é sobre o alcoolismo. É um dos maiores problemas da sociedade, é um dos maiores problemas da sociedade brasileira, né? Destrói vidas, destrói casamentos, famílias, destrói empresas, sonhos, destrói uma comunidade, a sociedade em geral. O que diz em Romanos 13? Quem pode ler para nós, por favor? Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Amém. Então, a palavra do Senhor, ela condena claramente o alcoolismo, a embriaguez, a bebedeira. E a Bíblia, se você for pegar alguns versos, alguns textos, ela fala da moderação, né? Mas ela também fala de se abster-se totalmente. Por quê? Há pessoas que no passado tiveram problemas com o alcoolismo, com a bebida. Então, ela sabe que ela não tem domínio próprio, ela não tem autocontrole. O que é melhor ela fazer? Melhor é se abster daquilo, é não consumir aquilo. Então, um dos motivos de se abster-se totalmente da bebida alcoólica é a falta de domínio próprio. Um outro motivo é o próprio testemunho, é o próprio servir de escândalo para alguém. Se eu sei que o meu irmão ele vai se escandalizar com aquilo, eu não vou fazer aquilo, né? Então, nós devemos levar muito a sério isso, né? Ah, mas eu consumo moderadamente. Mas tome cuidado. Tome cuidado com aqueles que estão vendo o irmão que é fraco na fé, seus filhos, né?
Então, a Bíblia, ela condena claramente o alcoolismo. E se Jesus, se a palavra dele fala contra, nós devemos se agarrar a isso. Amém, irmãos? Amém. Uma outra coisa que a Bíblia fala, um outro vício, é citado várias vezes na Escritura, e está no próprio texto aí de Romanos 13, é a glutonaria. O que é glutonaria? É a pessoa comer demais, sem necessidade. É não ter autocontrole na comida, né? Nós devemos comer para viver, não viver para comer. Quem pode ler Romanos 13 de novo? No mesmo texto que fala de alcoolismo, fala de glutonaria. Por favor. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Amém. Muitas traduções falam glutonaria, né? Então, irmãos, citamos aqui 2 tipos de vício. Quando nós não estávamos em Cristo, essas coisas poderiam nos dominar. Mas agora nós estamos em Cristo. Então, tanto o alcoolismo quanto a glutonaria não podem mais fazer parte da nossa vida. Ok? Amém? Amém. Um outro vício também, drogas e fumo. Ah, mas a Bíblia não fala disso, ou não fala claramente disso. Certamente porque quando foi escrito não havia esses problemas. Mas eu queria que alguém lesse Gálatas 5:21 para nós, que vocês vão ver que se enquadra também droga, fumo, ela se enquadra no vício também. Quem pode ler para nós, por favor? Gálatas 5:21. Gálatas 5:21, por favor. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Será que drogas e fumo pode se encaixar em coisas semelhantes a essas que a Bíblia fala aí? E Paulo fala, dos quais eu afirmo, já disse, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, nós podemos encaixar drogas, fumo, em coisas semelhantes a essas. A droga, o fumo, é semelhante ao alcoolismo. É um outro vício. Amém? Mas não para por aí. Né? Aos jogos de azar também, para ganhar dinheiro. As famosas jogatinas, né? Loteria, roleta, cassino, jogos de azar em geral, irmãos. Isso são vícios. É aquilo que nós falamos no começo. A pessoa está ganhando, ela se sente muito bem. Mas depois, quando ela perde, né? Porque no jogo de azar, o próprio nome diz, né? Não é jogo de sorte, é jogo de azar. Uma hora a pessoa perde. E há uma outra questão também. Se uma pessoa ganhou, significa que todos os outros perderam. Então, o jogo de azar, ele também se encaixa como vício, então se encaixa como pecado. Podemos abrir em 1 Timóteo 6, de 9 a 10? 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Quem não leu ainda, por favor?
Vamos lá, vou ler. Por favor. 6 do 9, 1 Timóteo 6, 9 e 10. 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém. Então, irmãos, nós já falamos sobre isso na ministração Materialismo e Avareza. O Carlinhos Savarelli falou sobre isso. Ter dinheiro, ter posses, não é pecado. Possuir recursos, bens, não é pecado. Pecado é quando essas coisas te possuem. Quando você ama essas coisas. Né? Quando vocês sabem que há pessoas que amam mais as coisas do que as próprias pessoas. Né? Então, isso é a raiz de todos os males. E Paulo fala a Timóteo que alguns perderam a fé por causa disso. Então, nós como discípulos de Jesus, nós não estamos imunes a isso. Agora eu estou na igreja, estou em Jesus, estou firme, graças a Deus. Não, irmãos, temos que vigiar. Por quê? No noticiário, na internet, nos meios de comunicação, nas rodas de conversa, quase sempre surge um comentário ou alguma proposta de ficar rico fácil. Fuja disso. Agora você viu lá na internet, um novo lançamento aí, você ganhar dinheiro fácil, você monta uma equipe por baixo de você e forma uma pirâmide, você vai ficar rico da noite para o dia. Fuja disso. Fuja disso. Né? Deus, ele quer a nossa prosperidade, Deus quer nos dar bens, né? E a Bíblia fala, aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Não é só na questão espiritual, mas na questão material também. Então, seja fiel no pouco. Administre bem o que Deus te deu. Certamente, ele vai colocar mais coisas na sua mão. Mas o querer ficar rico da noite para o dia, o querer ter coisas, o preferir as riquezas das pessoas, isso é maligno, irmãos. Isso acaba com a vida da pessoa, acaba com o casamento, né? Acaba com famílias também, e é vício também. Amém? Outros vícios que a gente poderia falar aqui, mas a gente não vai citar por causa do tempo, mas que a gente deve banir da nossa vida. A pornografia, o falar demais, né? Tem gente que tem o vício de falar demais, né? Acumular dinheiro, nós já falamos. Acumular objetos sem necessidade, né? Quantas pessoas vocês conhecem que têm coleção de sapatos, coleções de roupas, coleções de relógio, né? Conheço muita gente. Então, são vícios. É aquele texto que nós falamos de coisas semelhantes a essas. Eu não sou alcoólatra, eu não fumo, eu não sou um jogador inveterado, não vou na jogatina, mas não é só isso, irmãos. Há outras coisas também. E é nessa hora que a gente deve pedir para o Espírito Santo falar conosco. Amém? Trazer luz e nos revelar daquilo que é vício, para a gente se arrepender. Nós vamos ser libertos, em nome de Jesus. Agora, como se libertar dessas coisas? Né? A primeira coisa, vício é pecado, certo? E pecado a gente confessa, se arrepende e abandona. 1 João, né? 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça.
Vício é injustiça, é aquilo que não agrada a Deus, né? Primeiro passo é você confessar para Deus, se arrepender, se preciso, buscar ajuda para um irmão, para um companheiro, para o discipulador, para o líder de grupo, para o pastor, não importa. Busque ajuda. E também é se apropriar da nova vida que nós temos em Cristo, irmãos. 2 Coríntios 5,17. É um dos versículos da minha conversão. Paulo fala assim, portanto, quando tem o portanto, quando a gente fala portanto, está fechando o assunto, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Quanto que se fez novo? Tudo se fez novo. Aleluia. Então, nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo aí? Levanta a mão. Eu. Somos novas criaturas, amém? Nenhum vício vai nos dominar mais. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Amém? Amém. Eu queria deixar essa palavra com vocês aqui, e que vocês tomem posse. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Jesus, ele faz uma libertação completa na nossa vida. Amém? Podemos orar por isso? Amém.